Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é 16 de junho de 2025. Estamos aí aproximando das 11 horas da manhã. O dia está lindo, abençoado, como tantos outros que já passamos. Sol, um clima agradável. Estamos aqui perto do arroio. O arroio está ali. O riozinho, na comunidade de Arroio do Padre. Aqui tem umas mudinhas de pitaia que eu ganhei e plantei. Obrigado, Juarez, Dona Ilma, que me deram essas mudas. Aqui duas mudinhas de banana. Ganhei 3, mas duas, plantei 2 e pegaram. Mas vamos trazer uma mensagem. Tá o Lobinho aí, meu companheiro, amigo. Uma mensagem para nós fazer uma breve reflexão. Tem diversas religiões no mundo, diversos tipos de posições políticas também, diversos tipos de denominações religiosas, diversos tipos de pessoas espalhadas pelo planeta Terra, com seus costumes, hábitos e tradições. Mas eu vou me reportar aos evangelhos. Jesus mencionando e Mateus escrevendo, no capítulo 7, a partir do verso 21, ele faz uma advertência: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Tá aí, que vontade seria essa do Pai, que é a vontade de Deus? É expressa na vida de Jesus a vontade do Pai. Então quem estava ali junto com Jesus saberia a vontade do Pai, porque olhando para ele viria o Pai, porque ele mesmo disse para aqueles que estavam ali naquela geografia, que por ele só não fazia nada, porque ele veio daquele que o enviou, o Pai. E quem visse o Pai, via ele. Nada diferente disso, da aplicabilidade do reino dos céus nos corações dos homens, a não ser pela essência do Espírito Santo, que faria a transformação e faz a transformação e poderá fazer a transformações em muitas vidas ainda, como já fez no passado e como ainda faz hoje e que fará amanhã. Porque ele está à porta batendo e você ouvindo a voz do pastor, abre a porta e ele faz morada. Ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. Se entende a voz do bom pastor e ele ouve o clamor das suas ovelhas, o seu rebanho. Não faz acepção de pessoas como os homens fazem. Se Deus não entendesse a nossa ignorância daquilo que nós tratamos por diferentes regiões de comportamento, vestes, alimentos e maneira de ver e sentir Deus, ele não seria Deus. Nós somos humanos e por ser humanos nós cometemos muitos pecados, muitos erros e muitas falhas na nossa vida, na nossa caminhada. E tudo que faz com que a gente passe o bem e o mal em nossa vida é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução espiritual, mas muitas pessoas não entendem isso. Se vitimizam, se auto-vitimizam, se autoflagelam, colocam questões de promessas, votos, colocam se Deus me fizer, eu farei isso. Se Deus me der, eu farei aquilo, como se fosse Deus um negociante, um bolicheiro de balcão, que trabalha por porcentagens também, com a questão do dízimo. Tudo que tu fizer ou for doar ou dar, faça com alegria, com bom ânimo, com coração alegre. Não faça por obrigação, mas faça pelo senso da responsabilidade que tu tens para com as outras pessoas e talvez até no ambiente que tu estás frequentando.
porque existe ainda uma necessidade para muitas pessoas passar por esse processo. Porque estar em comunidade e viver em harmonia e entendendo as fraquezas um dos outros e perdoando aos outros, assim como deseja ser perdoado quando erra, quando falha contra as outras pessoas, é o princípio humano da aceitação, da renovação e do seguir em frente, porque reconheceu seus erros, suas culpas, pediu perdão, foi perdoado, segue a sua caminhada. E assim também dá liberdade para o outro seguir. Se você liberar o perdão para outra pessoa também, para não haver peso de consciência e não haver dúvidas. Porque a nossa fé, ela tem que ser certeza, tem que ter certeza, tem que ser convicta. A fé é uma coisa, é algo que tem que ter convicção, não pode haver dúvida. O autor aos Hebreus mesmo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse Deus, eu sempre me refiro que vocês tenham esse discernimento que é o grande eu sou, o grande Espírito da luz, do amor, da justiça e da verdade que produz vida. Dentro desse aspecto, cada um de nós tendo um pouquinho disto em nossos corações, em nossa vida, em nosso dia a dia, vai produzir frutos, e bons frutos. Há uma luta constante do bem contra o mal, isso é no mundo espiritual, e às vezes se vai para o lado físico, vai para o lado do objeto, da matéria, porque acaba se materializando aquilo que a gente começa a pensar e começa a objetivar, conjecturar, falar, persistir e acaba acontecendo, se materializando, assim como as coisas boas. Então nós temos que ter, ou seja, temos não, é um sentido figurado daquilo que eu falo, porque tem que ser não, deve ser obrigação, né? Nada é por obrigação, nem por força, nem por violência, é pela ação do Espírito Santo. De forma natural, tivéssemos essa compreensão. De forma natural, pudéssemos compreender tudo que está em nossa volta. Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos desagrada, as coisas boas que nos acontecem, as coisas ruins que também nos desfavorecem, as coisas boas que a gente procura, as coisas boas que a gente encontra e as pedras no caminho. As dificuldades que nós enfrentamos, as escolhas que nós temos, isso é a nossa vida. E agradeço a Deus sempre por tudo. Por tudo que Ele já tem feito na minha vida, na vida da minha família, nas pessoas que estão perto de mim. Agora, as religiões, que é um fato que eu tenho falado, também dentro do campo político, das religiões que também trabalham dentro do campo político, como negócio, como coisas que para agradar um e outro e colocando Deus no meio como se fosse para a vontade de Deus. E muitas das vezes, ou na maioria delas, é a vontade dos homens, é o conluio, é a trama, é a satisfação carnal e material dos homens de negócio. Porque a religião para muitos já virou negócio. E Jesus estava ali e mencionando essa parte de que todos aqueles que falam Senhor, Senhor, não vai participar do reino, mas aquele que
anda no caminho da verdade, da luz, da justiça e do amor, poderá participar do reino. É a nossa maneira de ver, sentir tudo que nos envolve. E a percepção do nosso raciocínio humano e pequeno diante das circunstâncias que nos acontecem no dia a dia. E Jesus foi confrontado muitas vezes por próprios religiosos da época e da ocasião. Nós temos o povo hebreu, que é da descendência de Sem, de um dos filhos de Noé. Daí por isso que tem a palavra antissemita, né? Que vem de Sem, filho de Sem. Depois tem Éber, e Abraão descende de Éber. Há várias interpretações, mas uma delas é que Abraão, Éber, hebreu. E daí a origem dos hebreus vem de Abraão. Nem todo hebreu é judeu, nem todo israelita é judeu. Mas aí naquele grupo ali na terra, onde Jesus estava, foi confrontado pelos grupos dos religiosos da época, os judeus, que não entendiam Jesus e contrariavam os seus anúncios, a sua palavra, a sua vida. E Jesus disse para eles que eles eram muito teimosos. Está relatado no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 35, 34 por ali, e vai seguindo esse texto. Há uma troca de ideias, Jesus colocando o entendimento que ele era e é, foi, será o eu sou. E vocês tendem por pai demônio, o diabo, porque vocês continuam mentindo, que nem os seus antigos antepassados. Não, nós não somos bastardos, nós temos nosso pai Abraão. Se vocês tivessem seu pai como Abraão, entenderiam eu, porque eu sou. Antes de Abraão eu sou. Eu sou enviado. Que vocês dizem que são filhos de Abraão, que são de Deus, mas eu sou o enviado de Deus. Mas vocês não me ouvem, vocês não me escutam, vocês não me entendem. Vocês continuam mentindo e amam a mentira. E tendem por pai o diabo, que é o pai da mentira. Então vocês são filhos dessa procedência, porque continuam teimando. Porque vocês olham para mim, vocês não me enxergam. Vocês me escutando, vocês não me entendem. Aí eu reporto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que da mesma forma que Jesus fala sobre a sementeira e fala sobre esse aspecto, para eles, repetindo, talvez até essas pessoas estavam junto com ele novamente, escutando, assim como os discípulos, os apóstolos estavam perto, que até mesmo alguns apóstolos não entendiam a essência de Jesus. E Jesus, até vocês não entendem, por isso que eu falo por parábolas, para dar uma conotação mais singela, mais simples da linguagem de vocês, para que vocês compreendam o mundo existencial. E olhando para mim, entendo a mensagem, que ela vem de encontro com aquilo que está ocorrendo hoje e vai acontecer lá na frente. E como as pessoas são incompreensíveis, são imaturas, assim naquela época também, tiveram o privilégio, mas não entenderam. Muitos deles não entenderam. E Jesus dizendo que vocês ouvindo não entendem. Olhando para mim não enxergam. Aí o poder de Deus tem que entrar em vossas vidas para que haja uma conversão, uma transformação. Ou seja, tem que ser algo extraordinário para que vocês realmente entendam e tenham fé e acreditem. Como hoje em alguns encontros tem que acontecer alguma coisa que dê um sinal que ali Deus está.
Tem que ter um reteté, tem que ter fogo estranho, tem que ter barulho, tem que ter linguajares de línguas estranhas, fogo estranho no altar, para dizer que Deus está operando. Porque se não tiver essa baderna dentro daquele encontro, Deus não está ali. E eles vão procurar barulho, procurar coisas que eles não entendem e que acham, e faz toda aquela correria. Se transformou essas ligações, esses encontros, uma coisa de pessoas desequilibradas, e é um emocional coletivo. Sugere-se e uma pessoa copia a outra, porque se não fizer igual como a outra está fazendo naquele encontro, ela não pertence àquele grupo, ela não se converteu. E a conversão que Jesus vem tocando na vida das pessoas é no ouvir a sua palavra, é o entender a sua mensagem, é sentir o seu bom perfume e transformar a sua vida em bons frutos onde estiver, com quem estiver e aonde for, dando o bom exemplo de filho de Deus, o filho da luz, o filho da verdade, o filho da justiça, e que pratica essa existência aonde estiver com todas as outras pessoas, junto com esse conjunto, o amor, dando vida tanto para ela como para outras pessoas que o escutam ou que presenciam, sendo bom testemunho da sua casa. Isso não é ser perfeito, isso não é ser santarrão ou ser melhor do que qualquer outra pessoa, mas tornar-se, dentro da sua humildade, o humus da terra, que fortalece a planta, fortalece a tua vida também, quando tu sente a força da terra e que te coloca numa posição mais firme, mais sólida, mais consistente. E tendo esse humus, com certeza você, que é uma planta caminhando dentro da tua árvore genealógica, que já viu que produziu frutos pelos teus antepassados, e que você também está produzindo bons frutos e está deixando uma boa semente para as gerações futuras. Dentro dessa simplicidade do Evangelho, Jesus sempre falando, ensinando o maná do céu, o pão nosso de cada dia, que muitos rejeitaram e tiveram suas opções de escolhas e escolheram o caminho errado, como ainda escolhem. E cada ação vai ter uma reação. Hoje nós estamos passando por um processo dentro do Brasil, dentro do mundo, de controvérsias, tanto do campo religioso e político, porque o fanatismo, a cegueira, está no coração de muitas pessoas. A defesa daquilo que não é de defender, o compactar com aquela que não é de compactuar, estar junto com aquele que não é de estar junto, e sempre foi dito, sai do meio dela, povo meu, para que você não pereça junto. E os homens não se entendendo, a ganância pelo dinheiro, que é a presunção de toda a raiz de amargura que se inicia no processo de queda do homem. E quando eu falo homem, eu falo mulher, é no conjunto das vidas humanas. E as consequências terríveis para os inocentes, que são as crianças, e os idosos, os velhos que já passaram por o processo da sua caminhada, que estão no final de seus dias, olhando para trás de tudo aquilo que fizeram, que puderam fazer e algumas coisas que deixaram de fazer porque o tempo passou. Olhando para os novos rebentos que estão nascendo à volta da nossa mesa e a gente tentando proporcionar para esses um futuro melhor. E no meio disto o poder distribuído tanto no campo religioso como no campo político, aqueles que estão sentados nos seus tronos, idealizando conjuntos de questões não tão pacíficas, mas dentro do campo da guerra, da destruição ou da autodestruição, pensando coisas diabólicas, mentindo descaradamente de fatos que já fizeram, comprovados que foram feitos, roubos que foram feitos, ilicitudes que foram realizadas e dizem que não fizeram. E tudo aquilo que foi feito para que a justiça terrena cumprisse com a sua ordenança foi desclassificado.
E aquele que foi tratado como juiz, dentro de um processo de justiça humana, perseguido por seus algozes que estavam dentro do campo da mentira, do ilícito, do roubo e do desvio de conduta. Isso é flora-guerra, tanto no campo matéria, física, biológica, como no campo espiritual. E aquele ou aquela que entender a voz e a mensagem do bom pastor vai compreender os fatos que estão acontecendo e vai desviar o seu caminho das trevas para andar no caminho da luz. Ninguém é bom o suficiente, bom é Deus, mesmo Jesus disse para aquele jovem rico que se aproximou dele. Mas Jesus foi Deus, é Deus quando estava na terra, era o Verbo encarnado. Por que ele quis dizer aquilo? Para não se colocar acima daquele que eu tinha enviado, que é o Espírito maior, porque Jesus estava na terra cumprindo uma ordenança para sentir o que o homem e a mulher sentia no seu físico, no seu dia a dia. Para superar todas as questões e falar depois, olha, eu venci, e vocês também vencerão em mim, porque sem mim, sem eu, vocês nada serão. Porque em mim estando em mim, que eu sou a videira, vocês serão os galhos enxertados que vão produzir alguma coisa. Que é a essência do Espírito Santo, que passou e passa e passará de tempo em tempo, até chegar em todos os corações, que abre a sua porta e entra manso e suave e produz vida. E te tira toda a venda dos olhos e cobre teu coração. E que você seja uma nova criatura, se religando com Deus na outra pessoa. Eu estou aqui no meio dessa natureza. Aqui é a catedral, uma grande catedral, onde a voz ecoa e pode chegar até a tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, e você ouvindo, que possa colaborar para você, que tenha compreensão, nada diferente daquilo que Jesus já disse. Humildemente compreendido, e compreendido estando, não há dúvida, Ele é o bom pastor, o Yeshua, Emmanuel, Deus conosco, o ontem, o hoje e o eterno, como Espírito de verdade, de luz e justiça e amor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Os teus projetos, a tua existência, tudo aquilo que você colocar no coração e na presença de Deus, do grande Espírito, se conclua, seja abençoado. Muita saúde, paz, amor e proteção para você e para todos os teus da tua casa. Shalom.